Bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Vamos falar sobre uma peça, assim, fundamental na engrenagem econômica do Brasil, o Conselho Monetário Nacional, o famoso CMN. A gente tem aqui um documento bem completo sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, o SFN, e ele dá um destaque especial para o CMN. O nosso objetivo aqui é meio que desvendar o que é esse conselho, qual o poder real dele e por que uma decisão tomada ali pode mexer com tudo, né? Desde o juro do empréstimo até o preço do pão. É um ótimo ponto de partida porque, olha, ele é o órgão normativo máximo do sistema. Tipo, tá lá no topo mesmo. Só que, curiosamente, apesar disso, não é ele quem executa as políticas no dia a dia, sabe? Ele define as regras do jogo, digamos assim, mas não entra em campo para jogar. Vamos entender como isso funciona? Perfeito. Então vamos lá, o documento é bem claro nisso. O CMN é o órgão deliberativo máximo do SFN. Ele não é um banco, não é uma corretora, mas é quem dita as regras gerais para todo mundo operar. Podemos pensar nele como o cérebro estratégico do sistema todo. É uma boa imagem. É uma boa analogia, sim. As suas responsabilidades principais são formular a política da moeda e do crédito. E por trás disso tem dois objetivos grandes que estão lá no material e que andam juntos. Buscar a estabilidade da moeda e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil. E olha, não é fácil equilibrar esses dois pratos, viu? E essa história de estabilidade da moeda, isso leva direto para a questão da inflação, né? O material até define, é aquele aumento geral contínuo dos preços que a gente sente no bolso, diminuindo o poder de compra. Exatamente. O CMN tem um papel-chave em definir, digamos, as balizas para manter a inflação nos eixos. O objetivo não é só evitar aquela inflação descontrolada que, né, destrói o valor do dinheiro e prejudica mais os mais pobres, Uhum. mas também evitar o contrário, a deflação. A deflação, queda de preços, isso parece bom, não? Mas o documento diz que não é bem assim. Por quê? É, parece bom, mas não é, porque a deflação gera uma expectativa meio perigosa. Se todo mundo acha que os preços vão cair mais ainda amanhã, o que acontece? As pessoas adiam o consumo hoje Ah, claro. e as empresas, vendo a demanda cair, esperando o custo menor lá na frente, adiam investimentos. Isso cria um ciclo vicioso, sabe? Que pode travar a economia. Já vimos isso acontecer em outros lugares. Então o CMN busca esse meio termo, uma inflação baixa, estável, o equilíbrio. Entendi o porquê dele existir e os grandes objetivos. Mas quem são as pessoas que sentam lá e tomam essas decisões de tanto impacto? O documento fala da composição e, olha, é bem enxuta. É verdade, bem enxuta mesmo. São só 3 cadeiras. O ministro da Fazenda, que preside o Conselho, o ministro do Estado do Planejamento e Orçamento e o presidente do Banco Central do Brasil. Um trio com bastante poder de decisão. Só 3 pessoas para definir coisas tão grandes? Isso me faz pensar sobre a natureza do conselho. O documento bate na tecla, ele é normativo e deliberativo, mas não executivo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o CMN funciona mais ou menos como o legislador do sistema financeiro. Ele cria as leis, as normas gerais, as diretrizes estratégicas, sabe? Por exemplo, ele pode definir a meta de inflação para o país. Mas quem vai lá, no mercado, agir para buscar essa meta, usando as ferramentas tipo a taxa de juros, aí é outra história, entendi. A execução fica com outros órgãos, principalmente o Banco Central, o BCB. E na parte de mercado de capitais, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. O CMN define o que e o porquê. E o BCB e a CVM cuidam do como fazer. Essa separação de tarefas parece importante para a coisa funcionar. E como é que eles tomam essas decisões? Nessas reuniões mensais que você mencionou? É muito complicado? O processo em si, segundo o material, é até direto. As reuniões normais são uma vez por mês, mas pode ter reunião extraordinária se o presidente convocar. E as decisões, maioria simples de votos. Como são só 3, né? Sim. Basta 2 concordarem e a resolução passa. E se dá empate? Sei lá, um falta. É, a composição ímpar geralmente evita isso. Mas se houvesse um caso muito atípico, a regra normalmente dá o voto de qualidade para o presidente, que é o ministro da Fazenda. Mas o normal é a maioria simples resolver. E para isso não ficar só entre eles, tem a questão da transparência, né? Certo. E onde o mercado
encontra essas decisões formalizadas? As tais resoluções do CNN. A publicação oficial é sempre no Diário Oficial da União, o DOU. É o caminho formal. Mas, para facilitar a vida de todo mundo, essas normas também ficam disponíveis online, na busca de normas do CNN e do Banco Central, a BCEN. Funciona como uma biblioteca digital dessas regras todas. Essencial para bancos, investidores, todo mundo saber como a banda toca. Faz sentido. Bom, vamos olhar mais de perto agora os objetivos específicos que o material lista, além da estabilidade e do desenvolvimento. O primeiro é orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras. Como assim? Como o CMN faz isso? Então, ele pode, por exemplo, criar regras ou mesmo incentivos para que uma parte maior do crédito dos bancos vá para setores que o governo considera estratégicos, sabe? Tipo agricultura, infraestrutura ou pequenas e médias empresas. Ah, entendi. Ou pode criar condições melhores para financiamento de longo prazo. Não é que o CMN mande o banco emprestar para a empresa X ou Y, mas ele define as condições gerais, o cenário, que influencia essas decisões de crédito na economia. Entendi. Outro objetivo: propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros. Isso soa como buscar modernização, eficiência, é isso? As financeiras, os famosos fintechs, novos produtos ou melhores práticas de gestão de risco pelos bancos e outras instituições. Pensa em tudo que mudou com o Pix, Open Banking. O CMN pode dar as diretrizes gerais para que essas novidades aconteçam de forma segura e que beneficie o sistema como um todo. E aí a gente chega num ponto que me parece, assim, absolutamente central. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Isso tem tudo a ver com a confiança que a gente deposita nos bancos, né? Totalmente. Liquidez é a capacidade do banco de pagar o que deve no curto prazo, tipo garantir o saque do cliente. Solvência é a saúde financeira de longo prazo, se ele tem ativos para cobrir todas as obrigações. Se as pessoas perdem a confiança nisso, Aí complica. Complica muito. Pode gerar uma corrida bancária, que é devastador. Por isso, o CMN estabelece regras prudenciais. Coisas como nível mínimo de capital que o banco tem que ter, reservas obrigatórias. Tudo para fortalecer essa confiança e garantir que as instituições sejam sólidas. É a espinha dorsal da estabilidade financeira, de verdade. E o último objetivo que o material lista, mas que parece gigante, é coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública. Nossa, você tentar fazer tudo do governo conversar, né? É exatamente isso, e talvez seja uma das funções mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais fascinantes do CMN. Pensa na economia como uma orquestra enorme, com vários instrumentos bem potentes. A política monetária que o CMN influencia e o BCB executa, mexendo nos juros, na moeda, seria, sei lá, um violino. Uhum. A política fiscal, gastos e impostos do governo, que é decidida lá no executivo e legislativo, é um trombone, talvez. A política de crédito, as regras de empréstimo, também com o dedo do CMN, são os instrumentos de sopro. A gestão da dívida pública é a percussão. O CMN tenta ser o maestro, sabe? Buscando garantir que todos toquem na mesma direção, de forma coordenada, para alcançar aqueles objetivos de estabilidade e crescimento. E se o maestro desafinar ou um instrumento tocar fora do tom, o que acontece? Aí a coisa desanda. A falta de coordenação pode gerar cenários bem ruins. Imagina, por exemplo, uma política fiscal super expansionista, o governo gastando muito, ao mesmo tempo que a política monetária está tentando segurar a inflação ou subindo juros. Uma mão lava a outra, só que é o contrário. Exato. Uma política pode acabar anulando ou atrapalhando a outra. E isso gera um custo maior para todo mundo, como juros mais altos do que precisaria, ou inflação que não cede, mesmo com o esforço do Banco Central. Essa coordenação que o CMN busca é vital para a política econômica funcionar bem. Essa imagem do maestro ajuda muito a entender a complexidade. E para reger essa orquestra toda, o CMN tem ferramentas específicas, as competências que o documento lista. São várias. Vamos ver algumas para sentir o tamanho do poder. Por exemplo,
fixar as diretrizes e normas da política cambial. Isso quer dizer definir como o Brasil lida com a taxa de câmbio, o valor do real em relação ao dólar, ao euro, etc. Vai ser câmbio fixo, flutuante, vai ter alguma banda de variação, as regras gerais sobre como comprar e vender moeda estrangeira, tudo isso passa pelo CMN. E, claro, o câmbio mexe com o preço do produto importado, com a nossa exportação, mexe com muita coisa. Outra competência: regular as condições de crédito em todas as suas formas. Isso parece muito amplo. Pega desde o financiamento gigante para uma empresa até o limite do cartão de crédito. Pega sim. O CMN pode estabelecer limites para taxa de juros em alguns tipos de crédito, pode definir prazos, regras para crédito consignado, por exemplo. Ele pode até, como está no material, limitar comissões bancárias se achar que é preciso para proteger o consumidor ou garantir a estabilidade. É um poder de regular bem forte, embora usem com cuidado, claro. Tem também a competência de determinar a percentagem máxima de recursos que os bancos podem emprestar a um mesmo cliente. Por que isso? Qual a lógica? Isso é uma regra prudencial clássica. É para evitar concentração de risco. Imagina se um banco empresta uma fatia gigante do dinheiro dele para uma única empresa. Se essa empresa quebrar, o banco pode ir junto. Verdade. Então, ao limitar quanto pode ir para um só cliente, o CMN força o banco a diversificar os empréstimos. Isso torna o banco mais seguro e, por tabela, o sistema financeiro todo fica mais resistente. Protege o banco, protege quem depositou dinheiro lá e protege a economia. Faz todo sentido. E uma competência que parece ser a base de muita coisa: autorizar as emissões de papel moeda. É o CMN que decide se vai ter mais nota de real circulando por aí. Ele autoriza, mas quem decide mesmo quanto e quando emitir e quem faz a impressão e distribuição é o Banco Central. Mas essa autorização do CMN é crucial, porque emitir dinheiro sem ter mais produção de bens e serviços na economia é a receita clássica para gerar inflação. Por outro lado, pouco dinheiro circulando pode travar a economia. Tem que ter uma calibração muito fina aí, e a autorização formal passa pelo CMN. O documento ainda fala que o CMN disciplina o crédito em geral, regula como os bancos e outras instituições financeiras são criados e funcionam, e até regula as bolsas de valores. O alcance é enorme mesmo. Se a gente junta tudo isso, percebe que essas competências são as ferramentas, as alavancas que o CMN usa para tentar chegar naqueles objetivos maiores de estabilidade e desenvolvimento. Regular o crédito afeta consumo e investimento, definir regra para o banco garante a solidez do sistema, regular a bolsa busca um mercado seguro para investir e para as empresas se financiarem. Cada pedacinho desse se encaixa no quebra-cabeça da macroeconomia. Tem um ponto específico que o material destaca e que é muito importante na nossa economia recente: o regime de metas para a inflação, que começou lá em 1999. Qual é o papel exato do CMN nisso? O papel é centralíssimo. O CMN é quem define o número da meta de inflação. Ele diz, o país deve buscar uma inflação de X% ao ano. E também tem um intervalo de tolerância em volta dessa meta. Por exemplo, meta de 3% com tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo. Ok, ele define o alvo. E quem tem que acertar? Aí entra o Banco Central, o Bacen. Com a meta definida pelo CMN, o Bacen tem autonomia para usar os instrumentos que tem, principalmente mexer na taxa básica de juros, a Selic, do jeito que achar melhor para fazer a inflação caminhar para aquela meta. O CMN aponta o alvo, o Bacen ajusta a mira e atira. O material fala que hoje a meta é contínua, olhando a inflação acumulada em 12 meses, e que qualquer mudança na meta tem que ser avisada com 36 meses de antecedência. Nossa, 3 anos, por que tanto tempo? Para dar previsibilidade. É fundamental. A política monetária não faz efeito na inflação da noite para o dia. Demora para impactar a economia, às vezes meses, até 1 ou 2 anos. Anunciar a meta com essa antecedência toda permite que as empresas, os investidores, as pessoas, ajustem suas expectativas e seus planos. Isso ajuda a própria política monetária a ser mais eficaz. O documento também ressalta outros pontos importantes desse regime. A meta ser pública, o BC ter autonomia para buscar a meta, o processo ser transparente e o BC ser cobrado se não cumprir a meta, o presidente do BC tem que ir lá explicar por que não cumpriu e o que vai fazer. Parece um sistema bem amarrado institucionalmente. Mas o CMN, só com 3 membros, não decide tudo sozinho, né? Tem uma estrutura de apoio que foi mencionada, como o OC.
Isso, a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, a COMOC. Ela funciona como um órgão de assessoramento técnico. É ali que as propostas que vão para o CMN são discutidas antes, em detalhe, por especialistas das áreas envolvidas. É como se fosse um filtro técnico, um fórum de debate que prepara o terreno para a decisão final dos 3 membros do Conselho. E quem faz parte dessa COMOC? São os mesmos do CMN? Não, não. A composição é bem mais ampla e técnica. Quem coordena é o presidente do Banco Central, mas participam também o presidente da CVM, vários secretários importantes do Ministério da Fazenda, tipo o do Tesouro, o de Política Econômica, o secretário executivo do Planejamento, diretores do próprio Banco Central. É a turma técnica que estuda e prepara os assuntos para decisão lá em cima, no CMN. Entendi. E além desse apoio técnico, tem a parte mais burocrática, administrativa, certo? Correto. Essa função de secretaria executiva do CMN, quem faz é o próprio Banco Central. É a estrutura que cuida de organizar as reuniões, preparar as pautas, os documentos, comunicar e publicar as decisões, arquivar tudo direitinho. É o suporte operacional para o Conselho funcionar de forma organizada. Então tá. Depois de passar por toda essa estrutura, funções, objetivos, poderes, como a gente pode resumir a importância do CMN? Por que ele importa tanto no nosso dia a dia, afinal? Olha, importa porque aquelas decisões tomadas naquela reunião mensal por só 3 pessoas, elas se espalham por toda a economia brasileira. Elas definem as regras do jogo do dinheiro no país, basicamente. Impactando direto, sei lá, o custo do crédito que a gente pega, né? Para comprar casa, carro ou até no rotativo do cartão. Mexe com a segurança dos bancos onde a gente guarda nosso dinheiro, influencia o valor do real, o que afeta preço de importado, viagem e, claro, tem esse papel central na política de inflação que mexe com o poder de compra de todo mundo. Exatamente. O CMN é como se fosse o arquiteto das grandes linhas da política financeira e monetária do Brasil. As resoluções dele são tipo as plantas que guiam a construção do prédio da economia. Elas orientam como o Banco Central vai agir, como os bancos comerciais podem operar, como o mercado de capitais funciona. Entender o CMN, mesmo que por alto, é entender quem está no comando da definição de regras cruciais que moldam o ambiente onde a gente vive e trabalha. Resumindo, então, a nossa conversa. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, é a instância máxima de decisão do Sistema Financeiro Nacional Brasileiro. Formado pelos ministros da Fazenda e do Planejamento e pelo presidente do Banco Central, ele não executa as políticas na ponta, mas define as grandes diretrizes para a política monetária de crédito. Os objetivos maiores são a estabilidade da moeda, principalmente controlando a inflação, e promover o desenvolvimento econômico e social. E as decisões dele, desde a meta de inflação até as regras de segurança dos bancos, têm um impacto enorme na economia e na vida de todos nós. E só para deixar uma pulga atrás da orelha, para refletir essa composição do CMN, com 2 ministros de Estado que estão ali representando o governo do momento, e o presidente do Banco Central, que tem mandato fixo e um foco mais técnico, ainda mais depois da lei de autonomia do BC, levanta uma questão interessante sobre a dinâmica lá dentro, né? Como será que se equilibram nas discussões, nas votações, as visões que podem ser mais influenciadas pelo ciclo político, trazidas pelos ministros, e a visão mais focada na estabilidade de longo prazo, nos aspectos técnicos que geralmente vêm do Banco Central? Essa interação entre o político e o técnico, bem no coração das decisões macroeconômicas, é um ponto super importante que vale a pena ficar de olho sempre.